Inclusive, para essa aula aqui, eu tinha deixado claro lá no YouTube, né? Ou lá no WhatsApp, né? Que inclusive a gente já marquei também para sábado, né? O horário. Então, vou dar uma olhada, algumas mensagens acima aí do grupo. Vamos lá, sem problemas. Então, 2 semanas, né, pessoal, sem aula. Peço perdão aí, mas vamos correr atrás do atraso aqui. Vamos lá. Já compartilhei? Não. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, vamos lá. Então, eu ia falar no começo aqui sobre o trabalho, né? Mas vamos esperar então mais gente entrar. Vamos ver se a gente deixa para falar no final da aula. Se puderem me lembrar aí umas 11h20, 11h15, aí eu agradeço, tá? Para a gente não ultrapassar muito também. Certo, vamos lá. A gente tá falando de recalque imediato, inclusive eu passei um exemplozinho para vocês calcularem em casa, né? Vamos fazer ele, tá? Vamos fazer aqui ele, sem medo. E mas antes de fazê-lo, que seria utilizando o recálculo imediato pela teoria da elasticidade, vamos apresentar outra possibilidade, né, de avaliação, que seria justamente a relação entre a deformação do solo, portanto, a compressibilidade do solo, né, com a redução do índice vazios. Tá? Então, a gente viu logo no começo aqui desse conteúdo que o solo se deforma por diversas razões, né, mas que a principal delas é tão grande, né, que as outras se tornam desprezíveis perante ela, é a questão da redução dos vazios, né? Então, entre os grãos existem vazios. Quando a gente comprime o solo, esses grãos tendem a se rearranjar, reduzindo o índice de vazios, tá bom? Óbvio que o grão também se deforma, né? Só que o nível de tensão é tão baixo, né, que a deformação do sólido é muito insignificante perante a redução do índice de vazio. Então a gente tende a ignorar. Tá? Então, a, uma outra possibilidade, né, além de considerar o solo como material elástico, é considerar o que a gente vai chamar de analogia edométrica. Tá? Analogia edométrica. Em inglês é oedométrico. Tá? E algumas traduções também trazem oedométrica. Mas aí a bibliografia que eu tirei aí para fazer essa aula chama de edométrica, eu vou continuar aqui, tá? Usando esse termo. Essa analogia, já vou adiantar aqui uma parte, é utilizada para adensamento, tá? Então, lá no adensamento, quando a gente for ver o próximo assunto, que é adensamento, recálculo por adensamento, ou seja, recálculo no tempo, a gente vai utilizar também essa analogia dométrica. Então, essa analogia dométrica pode ser tanto utilizada para recálculos imediatos, quanto para recálculos ao longo do tempo, beleza? E já adiantando também aqui o conteúdo, para a gente calcular por essa analogia dométrica, a gente precisa de ensaios específicos que nos digam qual é a relação entre o acréscimo de tensões e a redução dos vazios. Né? Então, cada solo, o solo mais compacto, é, se eu adicionar mais tensão, ele vai reduzir menos o índice de vazios do que um solo mais fofo. Né? Então, não sei se ficou complicado agora, mas quando a gente for ver e falar sobre o ensaio, vocês vão entender melhor. Tá? Então, a gente tem um ensaio edométrico, tá? Que muitas vezes é chamado também de ensaio de adensamento, porém, é, a melhor definição, na minha concepção, é ensaio edométrico. Tá? E, e com esse ensaio, a gente encontra a relação, uma curva. A gente encontra efetivamente uma curva, tá? Relacionando o acréscimo de tensões que a gente vai aplicar na superfície, ou naquele determinado ponto do solo, né? Não na superfície, tá? Num determinado ponto do solo, com a redução dos vazios. Tá? Então, se a gente tem essa correlação, a gente consegue estimar a deformação.
Tá? Então, só para adiantar, então, o equacionamento matemático disso daí, né? É bem simples, tá? Então, vamos supor que eu tenha um solo antes de carregamento, então ele vai ter um certo volume de vazios e vai ter um certo volume de sólidos, tá? Imaginando que nas direções transversais, né, horizontais aí no plano, essa daqui, por exemplo, né, que a gente está vendo, é igual e permanece igual, tá? Ao longo de todo o tempo, o volume vai estar diretamente proporcional a essa altura aqui, né? A essa altura, né? Porque já que o L, essa largura, né, do recipiente, vamos dizer assim, imaginar, não iria variar, né? E em si, em loco, a gente imagina que lateralmente o solo não vai se expandir, né? Que ele está no estado de deformação plana. E, portanto, lateralmente ele não vai se deformar, só vai se deformar verticalmente. Então, a gente consegue relacionar aí o volume, né? A variação do volume à variação da altura. Perfeito? Sem medo de errar. Então, portanto, tudo que a gente estiver falando aqui de variação de volumes, de vazios e sólidos, a gente vai estar correlacionando com variação da altura. E aí, a, a, o índice de vazios, né, que a gente chama de Ezinho, é igual ao volume de vazios dividido pelo volume de sólidos, né? Não se confundam com porosidade, né, que seria volume de vazio dividido pelo volume total, né? Não confundam. Então, a porosidade, ela correlaciona o volume de vazios ao todo, né? Então, a porosidade do máximo é 1, né? A porosidade do máximo é 1. Então, se a porosidade é 1, que não faz sentido, né? Quer dizer que é tudo vazio, o sólido, tá? O solo é todo vazio, tá? Então, não faz sentido, não seria um solo, né? Tá bom? Mas no caso do índice de vazios, ele correlaciona o índice de vazios, o volume de vazios com o volume de sólidos. Portanto, você pode ter sim valores acima de 1. Tá? Tem solos aí com um volume de vazio de 4, 5, 6, tá? Ou seja, em que o volume de vazios é 6 vezes a quantidade de sólidos que você tem naquele determinado volume, tá? do solo. Isso significa que o solo é extremamente fofo, né? Que o solo é extremamente compressível, vamos dizer assim, melhor dizendo, porque quando a gente fala fofo, a gente está correlacionando mais a areia, né? Quando a gente diz compressível, pode ser tanto fofo para a areia quanto mole para argilas, tá bom? Então, a gente está trabalhando aqui com índice de vazios e não com porosidade, tá? Então, vai trabalhar com a relação entre volume de vazios e volume de sólidos. E, portanto, como a área, né, da seção transversal aqui desse recipiente é igual, eu posso dizer que o índice de vazios também vai ser a altura de vazios, né, dividido pela altura de sólidos. Beleza? Ok? Então, isso é verdade, né? Isso aqui eu posso admitir como verdade pelas correlações lá que vocês aprenderam. Acho que foi um dos primeiros conteúdos de Solos 1, né? Que vocês viram. Tá. Tendo isso como base, eu vou fazer o seguinte, olha. H1, né? H1, que é essa altura aqui antes do solo ser comprimido, né? Vai ser igual ao volume de vazios 1 mais volume de sólidos 1. Concorda comigo? Já a altura 2, que já seria depois de ter sofrido o recálculo, vai ser igual ao volume de vazios 2 mais o volume de sólidos 2. Agora, por essa nossa hipótese básica, né, o volume de sólidos não altera. Então, portanto, eu vou dizer que o volume de sólidos 1 é igual ao volume de sólidos 2, e aí, por essa figura, eu vou continuar. Eita, perdão, altura é igual a altura, né? Estou botando a altura igual ao volume, né? Vamos alterar isso aí, né, para ficar melhorzinho. Vou apagar também isso aqui. Não estou conseguindo mais apagar. Massa. Bom, vamos prosseguir então. Vou riscar aí em cima.
Então, aqui seria a altura de vazios 1, altura de sólidos 1, altura de vazios 2, altura de sólidos 2. Então, a altura de sólidos 1 equivale à altura de sólidos 2, que aí eu vou estar chamando de H0 para ficar igual aí essa figura. Tá? Então, a altura de sólidos não se altera. Né? A altura de sólidos não se altera. Então, portanto, eu posso também fazer essa correção, dizer que HV1 é igual a altura 1 total, né? Menos a altura 0 de sólidos. Né? Já a altura V2, que seria no estado comprimido, vai ser a altura 2 menos H0. Tá bom? Ok. Beleza. Ah, tá. Ok. Ok. Eu posso ir além, né? Eu posso ir além. Se o módulo o índice de vazios é esse daqui, eu posso dizer que o índice de vazios inicial, tá? Vai ser a altura de vazios inicial dividido pela altura de sólidos, né? Concorda comigo? Então, a inicial não, 1, né? HV1 que eu estou chamando. Então, eu posso dizer, na verdade eu vou até apagar aqui, que eu não devia ter feito essa inversão, não. Vou manter assim do jeito que está. Então, eu tenho aqui ó, que a altura de vazios 1 vai ser igual ao módulo, o índice de vazios 1 multiplicado pela altura inicial. Né? Mesma coisa para o índice de vazios 2, né? Vai ser que a altura de vazios 2 vai ser igual ao índice de vazios 2 multiplicado pela altura inicial. E, portanto, eu posso dizer que a altura inicial total vai ser a altura de sólidos, né, que tu chama de H0, multiplicado por 1 mais índice de vazios inicial. Tá? Já a altura depois de comprimido vai ser a altura de sólidos 1 multiplicado por 1 mais E2, tá? Que é onde a gente chega aqui. Tá? Então, isso daqui é tudo a partir das correlações do que é o índice de vazios. Tá? A gente não fez nada aqui, não avançou em nada no nosso procedimento. Tá bom? Ah, ok. Perfeito, pessoal? Ah, tá faltando espaço, estou procurando aqui espaço para continuar. Tá bom. Então, vamos ver se vocês conseguem entender só o que está escrito aí. Se eu dividir essa equação aqui, tá? Por essa, eu vou. Oh, perdão. Essa daqui da direita por essa da esquerda, eu vou ter H2 sobre H1 é igual a 1 mais E2 sobre 1 mais E1, porque o H0 vai ser cortado, né? Então a altura de sólidos corta. O H1 que estaria aqui embaixo, eu passo para esse lado, tá? Então, portanto, essa minha equação aqui advém da divisão dessas duas equações, tá? H1 dividido por H2, tá bom? E aí eu tenho uma correlação entre a altura final e a altura inicial, tá? A partir de uma correlação entre o índice de vazios final e o índice de vazios inicial. Portanto, se eu conheço a altura inicial e conheço o índice de vazio inicial e final, então eu consigo obter aí a altura total final, tá? Porém, quem vai ser o meu recalque, que é o meu objetivo final aqui, né? Quem vai ser o meu recalque? Vai ser justamente H1, né? H1 menos H2, né? A altura inicial menos a altura final vai ser o meu recalque, tá? Na figura aqui está como Rho, né? Mas no equacionamento está como W, tá? Então vamos manter W aí, tá bom? Então, o recálculo vai ser a altura inicial menos a altura depois de deformada. E como eu sei a correlação, como eu sei quem é H2 em função de H1, eu vou substituir aqui
né, esse H2 aqui, e vou obter essa equação maior, tá? No caso, esse 1 corta com esse, E1 menos E2, eu vou chamar de delta E, ou seja, variação do índice de vazios, tá? E, portanto, meu recálculo pode ser calculado como altura inicial, tá? Que aí eu substitui por H aqui, H1, né? Seria H1, multiplicado pela variação do índice de vazios dividido por 1 mais o índice de vazios inicial, né? Esse aqui é sempre o índice de vazios inicial, antes do acréscimo de carregamento, tá? Antes do acréscimo de carregamento. Podemos fazer um exemplo aí sobre essa analogia endométrica? Vocês entenderam essa nossa conversão, pessoal, tá? Como comparar a variação dos vazios com o recálculo, né? Então, a gente está aqui associando a variação dos vazios com o recálculo. E a gente vai utilizar muito isso aqui, tá? Porque para calcular o recálculo a partir da teoria do adensamento, que é o nosso próximo conteúdo, a gente vai utilizar essa correlação, tá bom? Então, vamos lá para um exemplo, né? Então, eu tenho que a tensão geostática, então, a tensão geostática aqui, ou seja, a tensão vertical inicial, tá? É 180 kPa, tá? E será acrescida 120 kPa, né? Perceba que aqui eu estou admitindo que vai haver um acréscimo de tensões uniformes ao longo de toda a camada, né, a altura de camada, e a gente já sabe que isso não é comum de acontecer, né? Não é comum acontecer porque, na verdade, é um espraiamento das tensões transversalmente, né? E, portanto, as tensões, o acréscimo de tensão vai sendo diluído ao longo da profundidade, né? Vocês se já fizeram os exercícios lá do nosso conteúdo de acréscimo de tensão, vocês sabem que isso é o que acontece, né? Mas aqui, para simplificar o caso, a gente vai admitir que o solo, todo o solo abaixo do carregamento vai estar submetido a um acréscimo de tensão constante ao longo da altura e ao longo da largura também do solo, tá? E ao longo da seção transversal do solo. A camada compressível, tá? É normalmente adensada, tá? Isso aqui depois a gente vai entender o que é. Ignora isso aqui por enquanto, tá? Porém, ele diz que a espessura é 2,5 metros, tá? E o índice de vazios inicial, tá? De 1,2. Depois do acréscimo de tensão, o índice de vazios variou para 1,12, né? Foi para 1,12. Determine o recálculo da camada. Então, é só utilizar aquela nossa formulinha, né? É um exemplo rápido aqui, simples, né? Obviamente que o detalhe, né? O conhecimento técnico está justamente para entender como é que a gente vai encontrar esse índice de vazio inicial e índice de vazio final, tá? Aqui a questão já está dando, né? Mas na prática a gente tem que avaliar qual é o índice de vazio inicial e quem é o índice de vazio final. E no próximo conteúdo a gente aprende a determinar isso, tá? Não se preocupe. Mas vamos lá pro marcado aqui. Então, eu tenho que o recálculo, né, vai ser igual à espessura da camada multiplicado pelo delta E, né, variação desses vazios, dividido por 1 mais índice de vazios inicial. Tá? Essa é a nossa equaçãozinha. A altura vai ser igual a 2,5 metros, segundo a questão. Né? Meu índice de vazios inicial ser 1,2. O índice de vazios final igual a 1,12. Né? E o meu índice, a minha variação do índice de vazios, portanto, será E1 menos E2. Né? Beleza? Então, aqui está a minha variação dos vazios. Aqui está meu recálculo. Tá? Vai ser aí 9 centímetros de recálculo por conta dessa redução do índice de vazios. Beleza? Então, veja, se a gente consegue determinar qual é a variação do índice de vazios,
a gente consegue determinar qual é o meu recalque, tá? Agora, a variação desses vazios, com certeza vai depender do acréscimo de carga. Veja que a gente não utilizou aqui o acréscimo de carga para nada, né? Nem a carga inicial, nem o acréscimo de carga a gente utilizou para nada. Mas, efetivamente, há uma correlação entre o acréscimo de cargas e a carga inicial, né, com a redução desses vazios, tá? O que a gente vai aprender daqui para frente é relacionar essa variação de tensões com a variação desses vazios, né? Ou seja, com essas três informações eu já consegui calcular o meu recálculo. Porém, para obter essas duas informações aqui, tá? Esse de vazio inicial e final, eu preciso conhecer essas minhas informações aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Então, o recálculo imediato a gente pode calcular por isso, a gente vai aprofundar na parte de adensamento, tá? A gente vai aprofundar essa metodologia aqui na parte de adensamento, sabendo que a gente pode utilizar também aqui para recálculo imediato. Sobre o recálculo elástico aqui, dessa questão, né? Tá? Vamos fazer essa questão para deixar aí registrado, né? E depois a gente entra na parte de recálculo imediato. Só um minutinho, então. Ok, vamos lá. Deixa eu copiar, vai ficar mais fácil. Deixa eu copiar isso aqui. Vai ficar indo e voltando. Agora, no final das contas, eu vou precisar. Deixa eu copiar separado. Precisar pegar as equações, né, também, mas vamos. Eu vou utilizar o método, o método já transcrito, né? Eu fiz um exemplo na aula anterior, utilizando a Bussinet, né, para calcular o acréscimo de tensões, depois calcular as deformações, né? E por fim, o recálculo. Hoje a gente vai utilizar o método já trabalhado, né? Já adaptado. Eu acho que até já fiz um exemplozinho também disso daqui. Não recordo. Não estou recordando agora, mas acho que eu já fiz um exemplo, não foi? Com vocês, utilizando esse equacionamento também. Mas vamos fazer esse outro aí, né? Nunca é demais, né? Bom, então, a equação é essa aqui, né? Que advém da teoria da elasticidade, tá, pessoal? Então, vocês podem utilizar lá o Bussinet para calcular isso daí, né? Calcula as tensões, depois calcula as deformações, depois calcula o recálculo, tá? Essa equação é só uma forma de acelerar o processo quando você tem poucas ferramentas, né? Computacionais, principalmente. Então, veja que eu preciso de várias informações aqui. Muitas delas, essa figura mesmo já ilustra, né? Então, meu delta sigma, né? Vai ser 150, tá? Quilonewtons, quilopascal, né? Pascal. Aí, esse meu alfa, né? Vai depender se eu quero recálculo no centro ou na extremidade da sapata, né? No caso, ele quer aqui, ó, no centro, tá? Então, calculo o recálculo no centro da fundação. Agora, perceba que ele comenta aqui, ó, que é uma fundação rígida, tá? É uma fundação rasa rígida. Então, portanto, o recálculo no centro é igual ao recálculo na extremidade, tá?
mas a gente vai calcular no centro e depois converte no recálculo da fundação rígida, tá? Porque esse equacionamento aqui, se lembra, é para sapatas flexíveis, tá? Para fundações flexíveis. Não só sapatas, para fundações flexíveis. Ok. Esse meu alfa, vamos dar uma olhada aqui, dar uma pescada. Tá? 4 para recálculo no centro da fundação, 1 para na borda. Então, a gente está querendo no centro. Então, vamos dizer que alfa aqui é 4. Né? E aí a gente tem belinha também. Quem é belinha? Né? B é a menor dimensão da fundação. Belinha vai ser B sobre 2 para o centro da fundação, vai ser B para a borda. Então, eu estou calculando no centro, vai ser B sobre 2. Então, B é a menor dimensão, né? Então, portanto, se a minha fundação é 1 por 2, então a menor dimensão é 1 metro. Tá? E aí eu vou logo chamar o L aqui de 2 metros. Tá? E o meu belinha, eu vou dizer que é B dividido por 2. Tá? B dividido por 2. Eu quero calcular no centro da fundação. O meu coeficiente Poisson é dado aqui, ó, meu Mi, tá? 0,3. Então, o coeficiente Poisson é 0,3. E o modo de cidade varia, né? É um solo estratificado aí. Aí eu tenho duas opções. Ou eu calculo o recalque para cada camada e depois somo os recalques, ou eu posso fazer um módulo, uma média desses módulos da cidade, tá? Uma média ponderada, né? Então, por exemplo, o módulo da cidade aqui, eu vou dizer o seguinte: aqui é 10.000 kN por metro quadrado, né? Então, eu vou dizer que é 10 MPa, tá? Então, vai ser 10 MPa. Aqui embaixo, que vai precisar de espaço. 10 MPa vezes 2 metros, né? Mais 8 megapascal vezes 1 metro, tá? Mais 12 megapascal vezes, vou botar aqui embaixo, vezes, no caso, 2 metros também, né? Então, ó, esse meu módulo da cidade aqui, 10 MPa, em 2 metros tem tem uma espessura de camada de 2 metros, tá? Abaixo do carregamento, né? Esse meu 8 aqui, MPa, tem 1 metro só, né, de camada, de espessura, 3 menos 2. E essa minha outra camada de 12 MPa tem 2 metros também de espessura, né? 5 menos 3. E dividido pela espessura toda da camada, né? Que é 5 metros, né? Até o rígido, né? Até o rígido, até a rocha. Então, o que eu tenho de deformável é esse solo. Então, eu estou transformando esse solo estratificado numa média, né? Numa média e calculando o módulo da cidade. Porém, isso tem simplificações, né? E não é a realidade, não confere com a realidade. Alguém quer arriscar e dizer o porquê isso daí pode estar errado, baseado no conteúdo que a gente viu lá de acréscimo de tensões? Ninguém arrisca? Bom, a gente viu lá, né? Se a gente aplica um carregamento aqui em cima, vai haver um espraiamento das tensões, e aí o acréscimo de tensão que está nessa camada aqui superior, tá? Nessas profundidades aqui de meio metro, 1 metro e meio, não é igual ao acréscimo de tensão nessa região aqui abaixo, né? Entre 2 e 3 metros. Não é igual o acréscimo de tensão. O acréscimo de tensão aqui, nessa região mais próxima do carregamento, é maior do que o acréscimo de tensão aqui em camadas mais profundas. A gente já viu isso. Né? A gente já viu isso. Quando eu faço uma média como essa, né? E utilizo essa equação simplificada, o que eu estou falando é que, na verdade, a tensão que vai estar aplicada em qualquer uma das camadas, o acréscimo de tensão vai ser equivalente. Né? Vai ser equivalente. E não é. Né? Não é. Veja, na prática, deixa eu abrir aqui. Na prática, se eu
tem um solo, vamos supor assim, tem um carregamento aqui na superfície do terreno, tá? E esse meu solo, ele é bom, tem um módulo da cidade é 1 aqui, e um módulo da cidade é 2 aqui, tá? Vamos supor que seja material elástico, né? E que é muito maior do que é 2, tá? 2, né? Eu vou ter um determinado recalque 1, tá? Se eu tenho, porém, um, um acréscimo de tensão, tá? Na superfície, e é o oposto, né? Eu tenho aqui, eu vou colocar E2 e E1 para não confundir, tá? E E1, mesma espessura, vamos imaginar que seja a mesma espessura de tudo, só estou invertendo, tá? O E2 está aqui em cima. Então, novamente, E1 muito maior que E2, o que vai acontecer é que eu vou ter um recalque diferente, tá? Vou ter um recalque diferente. E eu tenho certeza aqui que E2 vai ser, o recalque 2 vai ser maior que o recalque 1, tá? Por quê? Porque sendo essa camada mais compressível, tá? Sendo essa camada mais compressível, se eu aplicar uma tensão maior nessa camada, o recalque dela vai dar maior, tá? Já aqui nessa outra, né? O recalque que aconteceria na camada E2 já teria aqui essas tensões suavizado muito, né? Vamos supor aqui que seja aquela teoria do espraiamento. Veja que a minha tensão diminuiu um bocado quando chega nessa camada E2, né? E, portanto, o recalque da camada E2 vai ser bem menor, tá? E como ela é preponderante, a deformação dessa camada E2 é preponderante, então, no final das contas, o recalque total da minha fundação, nesse caso 2 aqui, vai ser muito maior do que o recalque na situação 1, tá? Então, quando eu faço isso aqui, né, de fazer uma média de modularidade, eu estou fazendo a simplificação. É o que eu estou fazendo na simplificação. Na verdade, se eu tenho um solo estratificado, eu nem poderia estar utilizando aqui esse equacionamento, né? Que esse equacionamento leva em consideração um solo homogêneo, tá? Mas, como não está variando tanto, né, o módulo da cidade aqui, de 12 para 8, né, para 12 também, não está variando tanto assim, né? Então, aí vai de cada engenheiro, né, saber os limites do que está fazendo, tá bom? Eu acharia adequado fazer isso, já que está variando pouco, né, aqui o módulo da cidade, tá? Para esse caso específico. Mas aí, você como engenheiro vai ter que decidir na prática o que você vai fazer, tá? Eu posso até comparar aqui, depois com o software, para a gente ver a diferença que dá. Beleza? Vamos fazer isso. Vamos finalizar aqui. É só agora calcular, né? Tem todos os parâmetros. Deixa eu só chamar aqui de ES, né? Porque na equação tem ES. O que falta determinar é o índice de forma e o índice de profundidade, né? Vamos lá. O índice de forma todas aquelas equaçõezinhas, né? Chatas. Vamos lá. Aqui, né? Eu acho que eu até já já calculei. Eu acho que eu fiz um exemplo com vocês daí. Não me lembro. Então vamos lá. Vamos dizer que quem é M vai ser L dividido por B, 2 e N é igual a H dividido por B', né? Bom, a H eu não disse quem era. H é a profundidade aqui, né? De embutimento. Não. A H é a espessura da camada toda. Não é? Deixa eu só olhar. Aqui. H é a espessura da camada até o impenetrável. Tá? Então, H que faltou igual a 5 metros, né? 5 metros. Inclusive aqui eu poderia botar H, né? Beleza. Tá aí o M e o N. Agora eu vou calcular os coeficientes A1, A2 e A3. A0, A1 e A2. Perdão.
Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho até uma planilha disso, né? Vou fazer aqui mesmo. A zero vai ser igual a m vezes logaritmo natural de 1 mais raiz de m ao quadrado mais 1 vezes raiz de m ao quadrado mais n ao quadrado isso tudo, né? Dividido por m vezes. Aí tem aqui, sendo que eu tenho que adicionar um n, né? Quadrado. Então a zero está calculado aí. Se vocês verificarem algum erro aí, pessoal, de digitação, me fala, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui. A1, lá não tem esse m, né? É o ln direto. Aí eu tenho aqui m mais m ao quadrado menos 1, raiz, ok? Aqui eu tenho 1 mais n ao quadrado. Aqui eu tenho m, e aqui ao invés de vezes é mais. Não tem esse 1, né? Então é assim. Beleza. E A2 não tem ln. Aqui é só m, né? Aqui em cima, m. E embaixo é n vezes isso daqui, né? Tá, tá certo, né? Sim. Bom, então os coeficientes já estão calculados. Vamos calcular agora os f, né? F1 vai ser 1 dividido por π vezes A0 mais A1. E F2 vai ser igual a n dividido por 2 vezes π vezes tangente de A2. 0,031. Vamos ver se está certo. Vamos dar uma olhada uma pescada na tabela, né? Eu acho que tem que abrir o livro aqui. Ok. F1, né? O meu M deu 2 e o N deu 10, né? Então 2 e 10. M2, N10. Estou aqui nessa coluna. 10 é 0,69, né? 0,679, perdão. Tá errado, né? Tá errado. Ah, não. Nessa coluna aqui, perdão. 641. Beleza. 641, tá correto, né? E o F2, o N é 2, o M é 2 e o N é 10. Então, 0,031. Tá aqui, né? Então tá correto.
Ó. E agora, calcular o índice de forma. Agora é só calcular o índice de forma. Deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu deletar isso. Agora calcular o índice de forma. Vai ser igual a F1 mais 1 menos 2 vezes Mi, sempre poisson, né? 1 menos Mi vezes F2. Isso de forma aí, ó, 0,68. Tá calculado. E o índice de profundidade, a gente tem que usar a tabela aqui, tá? Eu vou precisar saber quem é a L sobre B, né? Então, L sobre B é o M, né? Então, M é igual a 2, né? M é igual a 2. Tá aqui L sobre B, né? L sobre B, para não confundir. Igual a 2. Também a gente precisa conhecer DF dividido por B. DF dividido por B. Eu não falei ainda quem era DF. Eu não falei quem era DF. Então, DF é o quanto está embutido. DF é igual a 1 metro, né? DF é igual a 1 metro aqui. Está embutido 1 metro essa fundação. Tá? É a altura de embutimento. E o meu coeficiente de posição é 0,3. Então, eu tenho aqui 2, né? L sobre B 2, DF sobre B 1. Então, eu tenho aqui, ó, que o meu IF, né, o índice de forma, é 0,71. Tá? Então, índice de forma. Opa, índice de forma não, índice de profundidade, né? Que aí seria o IF. Vai ser igual a 0,71. Só conferindo, 0,71. Ok. Beleza. Então, vamos calcular aí o recalque agora. E vamos comparar com o, o software, tá? Mas vamos lá. Ok. Então eu tenho delta recalque, vou chamar o recalque de W, tá? Vai ser delta sigma multiplicado por alfa multiplicado por B linha multiplicado por 1 menos coeficiente de Poisson ao quadrado. O coeficiente de Poisson não está dividido pelo módulo de elasticidade multiplicado pelo índice de forma multiplicado pelo índice de profundidade. Então tá aí o recalque calculado, tá? Vamos comparar aí com o software que vai pegar as tensões corretas, né? Solo estratificado. Lembrando que eu vou continuar utilizando o Bucinê, né? Que é a base desse equacionamento. Vocês vão ver que mesmo utilizando a mesma base, vai haver uma diferença por conta de utilizar uma média do módulo de elasticidade aqui, tá? Para calcular. Vamos abrir aqui. Ver se a gente consegue fazer rápido. Faz tempo que eu não uso isso daqui. Carga retangular. Tipo de carga flexível. Ah, tá. Essa questão não acabou ainda, pessoal, porque esse aqui é o recalque no centro de uma fundação flexível, né? O recalque na fundação rígida, né? Vai ser aproximadamente 0,93 vezes o recalque no centro da fundação flexível, né?
Mas aí eu vou comparar, o que eu vou comparar é com o recálculo da fundação flexível mesmo, no centro, tá? Porque aí o software para sapatas rígidas faz para cargas rígidas faz uma outras considerações. Então, a pressão que a questão deu foi 150, foi? kPa, 150 kPa, a profundidade 1 metro, né? Profundidade 1 metro. A comprimento 2 metros, né? Largura 1. Ok. Então, tá aí a nossa carga, né? Nosso sapato. Colocado aqui a uma determinada profundidade. Eu não vou fazer a escavação não aqui, tá, pessoal? Deveria fazer, vai dar uma diferençazinha, mas não vou fazer não, porque não me importa muito isso aí, não. Vamos, portanto, verificar aqui. Faltam determinar as propriedades do solo, né? Então, eu tenho 3 camadas, né? Camada 1, camada 2, camada 3, né? Aí a 1 a gente tem a modularidade de 10, né? Tá certo aí? 10 MPa, beleza? A 2 tem 8, né? 8 MPa. Deixa eu tirar aqui consolidação primária. Isso aqui é a parte do adensamento, que a gente vai ver depois. Tá? E aqui eu tenho 18, ou 12, né? 12 nessa camada 3. Tá? Então, estou só aqui determinando as propriedades do solo, né? Como eu vou calcular apenas o recálculo elástico, eu preciso apenas conhecer o modo elasticidade. As propriedades eu ignoro, tá? Eu ignoro. Ok. Agora eu preciso colocar as camadas, né? Então, no caso, essa camada é a 1, essa camada aqui é a 2, a camada aqui é a 3. Aqui eu tenho 2 metros, né? Aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 2 metros também, totalizando 5 metros de camada. Então, basicamente, é o que a gente fez. Eu acho que isso basta. Vamos ver aí. Aqui é o recálculo total, recálculo imediato. Tá dando, eu vou colocar um para pegar exato, tá? Só um minutinho. Na verdade, eu quero o recálculo aqui na base, né? Profundidade de 1 metro. Só. Tá. Então, ó, o recalque aqui. O recalque aqui, ó, na base da fundação, né? Tá aqui laranja. Percebe que tá tudo constante aqui, porque é como se esse solo aqui de cima estivesse recalcando junto, né? Tá? Mas ah, tá dando 2 centímetros, alguma coisa desse tipo, né? O nosso deu 1,22, né? Então vê que tá dando diferente, tá? Vê que dá diferente. Eu posso aqui dar. Deixa eu. Tá aqui. Recalque 2 centímetros de alguma coisa, né? Tá dando aqui de recalque, tá? 1 metro de profundidade. E o nosso deu 1,2 centímetros. Veja que a diferença é grande, né? Veja que a diferença é grande. Aqui foi considerando a camada estratificada, né? Agora vamos supor que eu utilize uma média, como eu utilizei aqui, né? Vamos ver se bate. Vamos ver como é que fica. O coeficiente de poação não mudei, né? Deixa eu ver como é que está o coeficiente de poação que está interferindo. Aqui está ponto 2, já. Deixa eu mudar aqui para 0,3, 0,3, 0,3, tá? E pode ser que mude. Não mudou muita coisa não, né? Tá bem semelhante. O máximo, recalque máximo, que é no centro da fundação, deu 2,02.
Deixa agora salvar isso. Pode salvar. Só na trabalho mesmo, depois eu vou salvar como só estratificado médio. Então vamos mudar aqui. Vou dizer que na verdade aqui vai ser solo 4. Solo 4. Na verdade é só eliminar, né? 5 metros, né? Ser tudo o mesmo solo. Ok. Vamos supor agora que seja todo. Perdão. Perdão, tem um erro aí. Eu estou colocando. Tá errado que eu estou colocando 4 metros abaixo do nível da fundação, né? É 5 metros. Deixa eu corrigir isso. Isso aqui tem que ser 6 metros. Tem que ser 6 metros. Ok. Tem que ser 6 metros. Tá. Agora, esse meu solo 4, né? Eu tenho que botar o valor da média, né? Então aqui eu tenho que botar 0,3, quando se pode som, tem que tirar a primeira considerência. Recalque imediato. E aqui eu vou botar a nossa média lá, né? Que foi 10.400, né? 10.400. Então, deixa eu botar aqui 10.400. Ok. Cálculo do recalque. Tá dando 1,95. Ok. Hum, ok. Interessante. Deixa eu só ver aqui se teve algum. Com índice de forma, a gente calculou certinho. Aqui. Tá certo. Deixa eu tirar esse. Tá dando uma diferença grosseira, né? 1 por 2. Deixa eu medir aqui se ficou 1 por 2 mesmo. 2 por 1. Beleza. Hum, tá interferindo isso aqui. Foi. Tá. Hum, fertilidade do solo. Não tá interferindo, 0,1. Hum, hum, tá. Eu teria que ver quais são outras simplificações que ele faz aqui, tá, pessoal? Para ver o porquê dessa diferença que tá dando. Hum, eu não vou encontrar agora nessa diferença. Mas eu vejo aqui offline e falo para vocês depois no próximo aula.
Mas a altura está certa, LB, mesmo utilizando a, a média, né, aqui. Eu acredito que a simplificação está nesses índices de forma, tá? E de profundidade. Muito provavelmente. Mas eu vou pesquisar isso aqui e falo para vocês, tá? Mas vê que não está batendo, né? Que está dando 1,95 de recalque. Ah, aqui a nossa conta está dando 1,22, 23, né? Mais ou menos. Beleza? E no caso, mas vamos comparar então software com software, né? Então aqui está dando 1,95 e fazendo o solo estratificado, né? Deixa eu só regularizar aqui. Aqui tem que ser 3 metros para dar certo. Beleza? Calcular o recálculo novamente. Aqui está 2,06, né? Então, a diferença aí entre considerar uma média e considerar solo estratificado dá 2,06 dividido por 1,95, né? Aí dá 5, 6% de diferença. Beleza? Então, para esse caso, como eu falei para vocês, como eu esperava, né? Dá para fazer essa média sem muito medo de errar, tá? Porque as rigidezes são próximas. Se a variação de rigidez começa a variar muito, aí a gente pode ter problemas aí na hora de calcular o recálculo, tá bom? Por média, né? Considerando a média. Mas aí você já tem todas as ferramentas na mão de vocês, né, para considerar, calcular o recalque a cada faixa de camada, né? A cada faixa de camada. E aí tem uma videoaula gravada daquele nosso exemplo mais completo de como calcular o recalque, que eu vou disponibilizar para vocês posteriormente, quando a gente aprender a parte de adensamento, tá? E seria na próxima aula. Hoje eu vou introduzir, mas a gente vai começar a aprender mesmo efetivamente a partir da próxima aula. Alguém tem dúvidas, pessoal, aí? Bom, fechar aqui. E vamos prosseguir então para o conteúdo de adensamento, tá bom? Recálculo por adensamento. Lembrando que parte do que a gente vai aprender aqui pode ser utilizado para recálculo imediato, tá? Toda essa análise edométrica pode ser utilizada para recálculo imediato. Vamos lá. Então, o que é o adensamento? Eu acho que eu já comentei nas aulas passadas, nas primeiras aulas, na introdutória, que o adensamento é um procedimento de consolidação do solo, né? Ou seja, de redução volumétrica dele, né? Proporcional, proporcional à saída de água dos vazios, tá? Então, quando a gente fala de adensamento, a gente tem que correlacionar isso a um solo saturado, tá? Só existe adensamento em solo saturado, beleza? Então, definição de adensamento, redução de volume da massa do solo devido à expulsão da água presente nos vazios, tá? Então, aquele nosso vazio que a gente estava comentando agora há pouco, né, que vai haver uma redução no início dos vazios quando a gente comprimir, né? Se tiver cheio de água, o que acontece é que antes do vazio reduzir, essa água tem que ser expulsa, né? Não sei se vocês concordam comigo. Fisicamente é impossível o vazio reduzir e a quantidade de água permanecer a mesma, tá? Então, para esse vazio, se você está tratando do solo saturado, ou seja, cheio de água, né, nos vazios, com todos os vazios ocupados por água, se você reduz esse vazio, significa que você tem que expulsar água necessariamente, tá? Só que o que acontece?
se você tem que expulsar água para reduzir o índice de vazios, né, você vai precisar conhecer, então, o quão permeável é esse solo para saber o quão fácil é essa água de ser expulsa, né? Perceba que se eu tenho um solo granular, né, um solo arenoso, se eu aplico uma carga, a água vai imediatamente se dispersar, tá? Ela vai sair imediatamente. E aí você não precisa considerar aqui a teoria de adensamento, tá? Você não precisa considerar a teoria de adensamento, porque esse recalque vai ocorrer de forma imediata, então você pode apenas utilizar lá a, a, aquela nossa analogia endométrica para calcular isso daí, tá bom? Porém, se você está trabalhando em solo argiloso, né, o índice de permeabilidade é extremamente baixo, né, geralmente de solos argilosos puros, né, e quando você comprimir esse solo, a superfície desse solo, o que vai acontecer é o seguinte: é, imediatamente aquela água que deveria ser expulsa não será expulsa, porque a permeabilidade da argila é tão baixa que não vai permitir que a água seja expulsa de forma imediata. E aí, aquela água dentro do vazio vai ficar pressurizada. E ela vai ajudar na resistência, da carga que você está colocando em cima. Ela vai suportar a carga que você está aplicando em cima. Tá? Isso seria uma excelente notícia, né? Ora, se eu posso usar a água como elemento resistente da minha carga, né, que eu estou aplicando, é uma excelente notícia. Só que, apesar do solo argiloso ter uma baixa permeabilidade, existe uma permeabilidade. E com o tempo, essa pressão na água vai se dissipando, porque com o tempo a água vai caminhando, vai percolando, né? E aí, ao longo do tempo, a água vai percolando até o momento que essa água que está aí no vazio voltar à sua pressão inicial atmosférica, né? A sua pressão inicial, que seria onde que a gente diz que está na pressão de equilíbrio da água devido ao acréscimo de carga, tá? E aí, todo aquele acréscimo de carga que você colocou em cima agora vai estar sendo resistido pelos grãos, né? Pelo contato entre os grãos. E todo o recalque já aconteceu. Então, quando você aplica o carregamento, a água imediatamente fica pressurizada, não deixa o solo recalcar, né? Não deixa o solo recalcar, a fundação recalcar, mas com o tempo essa água vai se dispersando e a nossa fundação vai recalcando ao longo do tempo. Por isso que a gente diz que o recalque ocorre ao longo do tempo. Então, basicamente, é essa analogia aqui. Imagine que você tem uma placa rígida aqui em cima, né? Apoiada sobre uma mola, em volta sobre um líquido, né? Sobre um líquido, vamos supor que é água. Se você tampar, se você garantir que esteja tampado isso aqui e acrescentar uma carga, essa placa não se move daí, tá? A água que está em volta dessa mola vai suportar todo esse carregamento P aí. Nada vai ser resistido pela mola, tá? Mas se você faz um furo nessa placa, né, parte da água vai começar a sair. E o que vai acontecer essa placa vai começar a se deslocar e vai começar a solicitar a mola, né? E a água vai ser expulsa, tá? Então, até chegar no momento de equilíbrio em que toda a carga P foi assimilada pela mola, tá? E a água não está mais pressurizada, então não é mais expulsa, né? É a mesma coisa que ocorre com o solo, sendo que essa mola aqui do solo seria o atrito e a coesão entre os grãos, né? Ok? E esse furinho que a gente coloca aqui na placa seria a percolação que ocorre do solo, né, da água no solo. Então perceba que o adensamento está diretamente relacionado com o acréscimo de tensão, com a variação do índice de vazios e com a percolação do solo, da água no solo, né, com o índice de percolação, aquele K, né, que vocês já aprenderam a determinar lá em Mecânica dos Solos 1. Se a gente for fazendo um gráfico, né, aqui, se a gente for fazer um gráfico, no momento inicial em que a gente aplica a tensão, né, a poropressão vai estar aqui em cima, tá? Porque toda a água, essa tensão,
aplicada vai estar sendo absorvida todo pela pressão, pela tensão da água, e nada vai estar sendo admitida pelos grãos, né? Tensão efetiva nos grãos. Mas à medida que o tempo vai passando, a água vai percolando, o vazio vai reduzindo, a pressão da água vai diminuindo e a tensão efetiva nos grãos vai aumentando, até o momento em que não há mais pressão na água, toda a água foi percolada, né? Toda a água que tinha que ser percolada foi percolada, a pressão na água ali está a pressão em equilíbrio, né, com o ambiente, e a tensão efetiva é igual à tensão total. Tá? Então, há uma variação do comportamento do solo com o tempo, né, com o tempo, em termos de tensões efetivas e tensões totais. Tá? Então, o adensamento depende do acréscimo de tensão, da quantidade de vazios, né, ou seja, da redução de vazios, tá? Do índice de percolação, ou seja, da facilidade com que a água é expulsa, e do tempo. Tá? São esses 4 parâmetros que influenciam aí no adensamento. Né? Se a gente não tem água, ou se o coeficiente de permeabilidade é tão alto que permite que essa água escoe facilmente, o que acontece é que o adensamento só vai depender do acréscimo de tensão e do índice de vazios, que é o que a gente vinha fazendo naquela análise edométrica, né? Tá? Porém, se tem um solo com a permeabilidade baixa, como é o caso da argila, vai depender também do coeficiente de permeabilidade e do tempo. Tá? E aí, o adensamento primário é justamente essa configuração que eu falei para vocês, expulsão da água dos vazios, e uma compressão secundária, o adensamento secundário, seria a expulsão da água adsorvida ao redor dos grãos. Né? Eu já comentei sobre isso, eu não vou mais me aprofundar. Tá? Então, tudo que tem água no vazio estará relacionado ao adensamento primário, né? Tudo que é água adsorvida ao redor dos grãos, né? Das partículas, melhor dizendo, está relacionado com pressão secundária. Tá? E aí o recalque, no final das contas, a gente vai encontrar por relação edométrica, né? Que a gente já viu como é que é feito. A única coisa agora que vai influenciar é que no adensamento a gente precisa avaliar essa variação volumétrica, né? No tempo, para entender melhor o seu comportamento. Beleza? A análise geométrica a gente já viu, tá? Então não vou repetir. E aí o que acontece? Eu falei para vocês que, no caso da análise geométrica, né, a gente está correlacionando a variação do volume do solo, né, portanto, o recalque, com o índice de vazios. Então, se eu conheço a variação do índice de vazios com a variação em relação à variação de tensões, olha esse gráfico aqui, né? Se eu tenho esse gráfico aqui para um determinado solo, né, cada solo vai ter esse gráfico aqui, tá? Vale destacar. Então, eu consigo, a partir de uma variação de tensões, eu tenho uma tensão inicial sigma 1. Né? Se eu acrescento tensão até chegar nesse segundo ponto, eu consigo achar aqui qual é a minha variação no índice de vazios também. E encontrando a variação no índice de vazios, eu consigo calcular o recalque. Tá? Agora, só um destaque, esse gráfico, geralmente, que a gente vai utilizar muito, a gente vai aprender a utilizá-lo, né? Ele é um gráfico semilogarítmico, né? Então, o eixo y é escala normal, o nosso eixo x aqui, as tensões são em escala logarítmica. Tá? Porque se convencionou assim, tá? Fica mais fácil. Eu vou explicar mais à frente o porquê. Mas veja que, com certeza, não é um gráfico linear, tá? Tem uma não linearidade tremenda aí, né? Obviamente que quanto maior o acréscimo de tensões, maior a variação do índice de vazios, porém, essa variação dos vazios pode ser, não é linear, né? Não é linear. Então, a gente precisa considerar esse efeito aí. Então, se eu trato de um diagrama cartesiano, tá? Com os eixos cartesianos, tanto em x quanto em y, essa vai ser a cara da minha curva, tá? Da minha curva.
E essa curva, ela... Bom, como é que eu vou explicar isso? Ela tem uma inclinação variando constantemente, né? Ao longo de toda, ao longo de todo o domínio aqui, vamos dizer assim, né? Já quando eu trato índices vazios por logaritmo, eu tenho uma situação que é assim, ó, eu tenho uma curva mais branda e depois eu tenho uma curva mais pronunciada. E aí a gente consegue simplificar isso daqui por duas retas, tá? Então a gente vai simplificar isso aqui por duas retas, né? Uma reta assim e uma reta com outra inclinação assim, tá? E aí eu consigo, ou seja, é como se eu saísse de uma situação não linear para todos os pontos para uma situação bilinear, né? Vamos dizer assim, com duas retas características. Óbvio que isso é uma simplificação, tá? Óbvio que vai ser uma simplificação. Tá. Mas o que acontece aí? Eu já estou cansando aqui, pra falar a verdade. Eu não peguei água, esqueci. Bom, essas duas retas, né, têm nomes específicos, tá? Tem nomes específicos. A gente chama esse trecho mais suave, né, essa reta mais abatida, de trecho de recompressão, e esse trecho mais íngreme, né, mais inclinado, de trecho de reta virgem, tá? Trecho virgem da curva de, de índice vazio, né, de redução de índice vazio. Percebam que não é exato, né? Isso aqui é uma aproximação, e aqui já vamos obter aqui diversos erros, né, numéricos, tá? A partir disso. Mas é isso que a gente faz na prática, tá? A gente tem o trecho de recompressão e tem o trecho de virgem, tá? Por que recompressão e por que virgem? Vamos entender aí o procedimento, tá? Vamos entender o processo aí dessa 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 curva, tá? Por que ela é nesse formato? Tá, vamos lá. Ah, então, eu acho que é imediato, né? Eu acho que a partir de agora vocês já entenderam que quando há um acréscimo de tensões, há uma tendência de ter uma redução do índice vazio, ou seja, eu acrescento carga em cima do solo, o meu solo se comprime, né? Reduz de volume e, portanto, está reduzindo de vazios, porque toda essa redução de volumes a gente está jogando na conta da redução do índice vazio, né? Tá? Ok, então, acréscimo de tensões, acréscimo de tensões, perdão, cadê meu? Acréscimo de tensões gera redução no índice de vazios. Tá? Então, todo esse meu trecho aqui é descendente, né? Quanto maior a tensão, menor será o índice de vazios final. Ok. Só que há um trecho aqui que, se eu variar a tensão dentro desse trecho aqui, por exemplo, se a minha variação de tensões for aqui, ó, desse ponto 1 para esse ponto 2, né, veja que o meu índice de vazios vai reduzir bem pouquinho, né? Meu índice de vazios vai reduzir só isso daqui, né? Só isso daqui. Porém, se eu saio desse ponto aqui para esse ponto aqui, tá? Vamos dizer que seja, vou fazer melhor. Desse ponto para esse aqui, tá? Então vou dizer aqui que é do ponto 3 para o ponto 4, mais ou menos, tá? Agora, imaginando que esse delta sigma equivale a esse delta sigma, tá? É o mesmo delta, né? É a mesma variação
de carga, o mesmo acréscimo de tensões que eu estou colocando. Tá? Então, eu tenho uma variação de índice de vazios bem maior. Né? E, portanto, eu vou ter um recalque maior. Né? E, portanto, eu vou ter um recalque maior. Então, o recalque na situação 2 aqui é maior do que o recalque na situação 1. Né? Ok. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto que a gente observa nessa curva. Tá? Se o meu solo está. Se a minha situação real na obra se encaixar aqui nessa reta de recompressão, significa que meu recalque será inferior ao recalque no trecho, se a minha obra se encontrar no trecho virgem. Tá? E como é que eu sei se minha obra está no trecho virgem ou no trecho de recompressão? Vamos ver agora. Tá? Vamos ver agora. Deixa eu apagar. Isso daqui. Tá. Primeiro, vamos entender o que o porquê existe essa variação, né, entre o trecho de recompressão e o trecho de compressão, né, o trecho virgem de compressão. Imagina, pessoal, que você está andando numa areia de praia, tá? Fofa, né? Fofa. Aí tá andando você e uma criança, beleza? Você tem seus 80 quilos, vamos dizer assim, tá em média, né? 70, 80 quilos, uma criança tem em média aí seus 30 quilos, tá? Quando você pisa naquela areia fofa, o que acontece é que há um recalque, né, do solo. Na mesma hora, o solo se deforma, vai ficar o formato do seu pé no terreno. Vocês concordam comigo, pessoal? Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, né? Andando naquela areia fofa da praia, vamos dizer, naquela areia, naquele trecho úmido, né? Você pisa, o seu pé desce, né? Ou seja, o solo recalca, o seu pé tem um recalque, sofre um recalque, e portanto o solo está deformando, né? E vai ser proporcional ao seu peso, né? Se você for mais pesado, o tanto que ele recalca vai ser maior do que se você for mais leve, né? Vocês concordam que se essa criança que vem depois de você, que pesa metade do seu peso, né, pisar bem em cima de onde você pisou anteriormente, né? Imaginando que não houve nenhuma modificação, né? Nenhuma onda passou ali, não houve erosão, não houve nada, né? Foi imediato. Você pisou, saiu, e por cima da sua pisada, a criança pisou. Eu pergunto, esse solo vai se deformar, pessoal? Esse solo vai recalcar de novo? Ou o tanto que ele recalcou ali vai continuar? Porque o peso da criança não é o suficiente para recalcar mais. O que é que vocês acham? Acho que recalca. Recalca? Agora, vai recalcar tanto quanto recalcou com você? Ou, melhor, perguntando melhor, se ele pisasse fora dessa sua pisada, no solo natural, iria recalcar mais ou menos do que pisando em cima da sua pisada? Mais. Iria recalcar mais. Perfeito. Iria recalcar mais. Por quê? Porque na sua pisada, preste bem, quando você pisou, o que você fez foi causou um pré-adensamento naquele solo, tá? Você pré-adensou aquele solo comparado àquele carregamento que vem posteriormente da criança, tá? Então, você aplicou uma carga, o solo recalcou. Você tirou essa carga, né? E depois aplicou outra carga menor. Então, esse solo já está previamente recalcado, né? Então, vamos lá, ver aqui na curva o que é que está acontecendo, né? Vamos supor que seja a história desse solo. Você aplica um carregamento, um acréscimo de tensão,
Vou desenhar aqui um gráfico por fora. Tá? Você aplica um acréscimo de tensão a uma variação de tensão, de índices vazios. Tá? Então, saiu daqui, é 1, e veio para cá, é 2. Né? Tinha uma tensão sigma 1 e passou a ter uma tensão sigma 2. Tá? Deixa eu mudar a cor. Aí o que é que aconteceu quando você tirou o carregamento, né? Quando você tirou o carregamento, a tensão que estava aqui em sigma 2 voltou para sigma 1. Vocês concordam comigo? Então, o solo, como é um material não linear, ele vai voltar aqui para o índice vazio inicial. Mas ele vai dar uma breve subida aqui. Tá? Ele vai dar uma breve subida. Tá? Que aí eu vou chamar de E2 linha. Tá? E2 linha. Quando você pisar aqui novamente, ficou pequeno esse gráfico, deixa eu melhorar. Vai ficar ruim de desenhar. Índice vazios, tensão. Tá? Aqui é logo tensão, na verdade. Logo tensão. Então, se você estava aqui numa tensão e passou para uma tensão 2, né? Estava aqui tensão sigma 1 e passou para tensão sigma 2, houve uma variação de índice de vazios. E, portanto, houve um recálculo nesse solo. Tá? Quando você tirou o pé, né, quando você descarregou, o solo deu uma descomprimida, né? Descomprimiu, você tirou a tensão e ele deu uma breve, ele expandiu um pouco, mas não voltou para a situação original, tá? Ele expande um pouco, mas não volta para a situação original. Se você comprime novamente, o que é que vai acontecer? Ele vai percorrer por essa reta aqui, chegar nesse ponto de tensão e voltar para essa outra reta aqui que a gente chama de reta virgem, tá? Como assim? Você pisou, você de 80 quilos pisou, tá? Depois saiu a pisada. Aí veio uma criança de 30 quilos e pisou. Então ele vai chegar aqui nesse ponto aqui e vai parar, tá? Quando a criança saiu, ela volta para a situação original aqui. Original não, para a situação aqui, tá? Se vier um cara, um obeso de 150 quilos e pisar, o que, é que vai acontecer? Ele vai percorrer toda essa curva aqui até chegar nesse ponto em que você já tinha pré-comprimido, né? E vai ter essa variação de recálculo. Mas depois ele volta para a situação da reta virgem, tá? Até chegar na nova tensão sigma 3, né? Que seria o acréscimo de 180 quilos, 150 quilos, né? Então, não sei se vocês compreendem aí o procedimento, mas é o seguinte, no final das contas, o que a gente está fazendo é uma avaliação da história de como foi carregado esse solo, tá? Como previamente esse solo foi carregado. Se esse solo é um solo que já foi pré-adensado anteriormente, por qualquer motivo, tá? Qualquer motivo, vamos supor que você vai fazer um prédio e tem um subsolo duplo, tá? Você vai fazer um prédio, só que você vai fazer um subsolo duplo, tá? Você vai fazer o prédio aqui, tá? Você vai ter que escavar isso daqui, né? Você vai ter que escavar isso daqui para fazer o subsolo duplo. Você vai carregar esse solo aqui, tá? Mas você também vai tirar um peso, né, de 6 metros, vamos dizer assim, de solo, tá? Então, quando você tirar esse solo aqui de cima, esse solo que vai estar aqui embaixo, ele vai estar pré-comprimido. Por quê? Porque um dia, em algum momento da vida dele, ele já teve um peso de 6 metros de solo aqui em cima, tá? E você retirou. E depois acrescentou mais carga. Então, o que é que você fez aqui? Né? Novamente, você, ele teve um carregamento prévio, né?
você tirou o carregamento dele, certo? E voltou com carregamento maior, né? Então, veja, ele percorreu um certo trecho por essa reta de recompressão, porque ele já foi comprimido previamente, então ele está recomprimindo, tá? E depois ele passou a percorrer o trecho da reta virgem, porque a partir desse momento ele nunca foi submetido a uma carga tão alta quanto essa que você está colocando. Né? Vocês estão entendendo, pessoal, a ideia da coisa aí? O mecanismo dessa variação de esvazios com o acréscimo de carga? Sim, Bom, então existe um determinado ponto aqui, existe um determinado ponto que a gente vai chamar de tensão, e essa é extremamente importante, tá, pessoal? Isso daí. A gente vai chamar de tensão de pré-adensamento. Tá? Tensão de pré-adensamento. O que é essa tensão de pré-adensamento? É justamente a tensão desse solo em que ele muda do trecho de recompressão para que ele muda do trecho de recompressão para o trecho da reta virgem. Então, a tensão de pré-adensamento por definição, é a maior tensão sobre a qual esse solo já esteve submetido alguma vez na vida dele, tá? Na história dele, né? É. Pode ser, pode ser, e é muito comum, inclusive, que a tensão atuante naquele momento seja a maior tensão que ele já teve na vida dele. Então, pode ser que a tensão atual, que é a tensão inicial, que é zero, né, seja igual à tensão de pré-adensamento. Porque aquela tensão atual é a maior sobre a qual ele já teve submetido. Então, na verdade, esse tipo de solo só vai estar trabalhando na reta virgem, tá? Porque qualquer acréscimo de tensão que você coloque aí vai ser novo, né? Ele nunca foi comprimido tanto assim, tá? Porém, pode ter o caso em que a tensão inicial, a tensão de hoje, né, atuando hoje, é menor do que uma tensão que ele já esteve submetido anteriormente, né? Por conta da erosão, por conta do que for, né? Antes, ele tinha sido carregado, foi descarregado e a tensão hoje é menor do que a tensão máxima que ele já teve submetida a um determinado período na vida dele, né? E aí, nesse caso, se você carregar esse solo, ele vai estar percorrendo a reta, o trecho de recompressão até chegar na tensão de pré-adensamento, você vai acrescentando tensão aqui, vai acrescentando tensão. Quando ele chegar na tensão de pré-adensamento, aí ele entra na reta virgem. Tá? Aí ele entra na reta virgem. Agora, nunca vai haver um solo em que a tensão inicial é maior do que a tensão de pré-adensamento. Isso não existe, pessoal. Tá? Porque se a tensão atual é 10, e essa foi a maior tensão que ele já obteve na vida, então essa é a tensão de pré-adensamento. Então não existe, tá? Não existe. A tensão de pré-adensamento será no máximo, perdão, será no mínimo a tensão geostática. A tensão de pré-adensamento nunca vai poder ser menor do que a tensão geostática. Beleza? Não faz sentido físico isso. Né? Então, se você dá uma pensada, se vocês não entenderam como eu falei, dá uma pensada, tenta formular isso de outra forma na cabeça de vocês. Se vocês ainda assim não entenderem, a gente volta a discutir isso na aula que vem, tá? No sábado. Lembrando que tem aula sábado de 8h30 da manhã. Tá? Ok. Então, quando a tensão geostática é igual à tensão de pré-adensamento do solo, ou seja, aquela tensão atual é a maior tensão sobre a qual ele já foi submetido na vida, a gente chama esse solo de normalmente adensado. Tá? Normalmente adensado. Quando a tensão hoje é menor do que a tensão já existente alguma época da vida, a gente chama esse solo de solo pré-adensado. Pré-adensado. Ou pré-comprimido, tá? Que seja. Porque anteriormente ele já foi pré-adensado, ele já foi carregado, além do carregamento de hoje, ele já foi carregado anteriormente. Por isso que é pré-adensado. Tá? Beleza?
Então, veja, essas definições são extremamente importantes, pessoal, tá? Sem isso daqui, vocês não vão entender o que vocês estão fazendo, tá? Para avaliar a deformação do solo baseando-se na variação do índice de vazios, a gente precisa avaliar esse histórico do solo. E esse histórico do solo é avaliado baseado nessa tensão de pré-adensamento, tá? Outra forma de avaliar isso é fazendo a razão de sobreadensamento, tá? Que é justamente você pegar o sigma, eu não sei se é deixa eu ver aqui, no caso, é melhor prosseguir aqui para não fazer. Tá, a razão do sobreadensamento vai ser a tensão de pré-adensamento dividido pela tensão inicial, tá? Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo lá, sendo que essa razão do sobreadensamento vai ou é igual a 1, e nesse caso o solo seria normalmente adensado, portanto, se a razão do sobreadensamento é 1, quer dizer que a tensão de pré-adensamento é igual à tensão geostática no momento zero, tá? Hoje, no momento que a gente vai fazer as contas. Se a razão do sobreadensamento é maior que 1, quer dizer que é um solo sobreadensado, um solo pré-adensado, tá? Um solo pré-comprimido, porque já houve uma compressão anteriormente na vida, na história desse solo. Beleza? Em inglês, esse RSA é OCR, tá? É Over Consolidation Ratio, tá? Over Consolidation Ratio. Em português, a gente chama de razão de sobreadensamento. Tá aqui, ó, OCR. Tá? É importante vocês conhecerem esse termo em inglês, porque se vocês forem utilizar softwares, né, geralmente vai ser em inglês, tá? Geralmente vai ser em inglês. Então, toma cuidado aí. E se a gente conhece essa curva, a gente consegue determinar quem é essa tensão de pré-adensamento, tá? Por alguns métodos empíricos. E eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá? Mas eu quero que vocês entendam aqui que essa curva a gente vai obter a partir de ensaios, tá? A gente vai ter essa curva em mãos quando a gente ensaiar aquele determinado solo. E aí a gente vai conhecer esse formato de curva e a gente vai saber se o solo vai ser normalmente adensado ou pré-adensado. Tá? E se ele for um solo normalmente adensado, ele só vai trabalhar na reta virgem. Se ele for um solo normalmente adensado, ele só trabalha na reta virgem. Se ele for um solo pré-adensado, ele pode trabalhar apenas na reta de recompressão ou na reta de recompressão mais na reta virgem. Tá? Porque, veja, se eu tenho um solo pré-adensado, como esse gráfico ilustra aqui, se eu trabalho nessa faixa aqui de acréscimo de tensão, né, minha tensão inicial é essa, e a minha tensão depois do acréscimo final é essa daqui, tá? Então, ele só trabalha aqui na reta de recompressão. Porém, se a minha tensão inicial aqui, sigma 0 é aqui, e a minha tensão final é aqui nesse ponto, tá? Sigma 2 aqui, vamos dizer. Então, ele vai trabalhar parte na reta de recompressão e parte na reta virgem. Tá? E aí a gente vai calcular essa variação dos vazios a partir desse gráfico e a partir daquela relação odométrica que a gente fez, a gente calcula o recálculo, a variação volumétrica. Então, esse é o objetivo dessa analogia odométrica, tá bom? Agora, óbvio, o adensamento ocorre no tempo, tá? Para solos argilosos, ocorre ao longo do tempo, tá? Para solos arenosos, não. Para solos arenosos, ocorre de forma imediata. Para solos argilosos, ou com teor de argila muito considerável, ele ocorre ao longo do tempo. E aí a gente também tem que avaliar qual é a variação de volume, ou seja, a deformação, em relação ao tempo, tá? E aí a gente vai obter, a partir dos ensaios também, esses gráficos de deformação pelo tempo, tá? Ou aqui também poderia ser variação de volume de vazios, né? Variação do índice de vazios pelo tempo, tá? Também seria igual à forma da curva, tá? Novamente, a gente pode trabalhar com o tempo aqui, ó, em escala logarítmica. Veja que o y é sempre escala cartesiana, mas
no caso, do x aqui, o tempo pode ser em logaritmo ou pode ser raiz do tempo, tá? Existem esses dois métodos que a gente pode utilizar. Mas os dados obtidos no laboratório vão ser os mesmos. É na hora de criar o gráfico, a partir dos dados do laboratório, que você vai escolher se vai trabalhar com logaritmo ou tempo, tá? Eu conheço mais esse daqui na escala logarítmica, tá? Mas também tem essa opção aqui de trabalhar na raiz do tempo. Beleza? Bom, eu vou parar por aqui. E aí, na aula que vem, a gente volta, dá uma revisão nisso que eu comentei hoje, né, que eu introduzi hoje, e aí já parte para botar a mão na massa, né? E vamos torcer, cruzar os dedos para a gente conseguir terminar sábado, né? Então, sábado a aula vai ser longa, provavelmente a gente vai ter um intervalo aí no meio tempo, tá? Se não der para terminar no sábado, a gente termina na terça, tá? Esse conteúdo, tá? Mas precisamos terminar o mais rápido possível para vocês fazerem o trabalho de vocês, né? Lembrando que o trabalho já pode ser iniciado, né? A parte A, o item A do seu trabalho, do trabalho de vocês, ele é só para calcular acréscimo de tensões, que vocês já viram, faz mais de mês, né? Que a gente viu isso daí. Terminou de ver isso daí. Então, você já pode fazer o item A do trabalho de vocês, né? E já pode fazer também o item C, tá? Que é a parte de resistência do solo, que a gente também já passei para vocês as aulas gravadas, né? Então, vocês já, teoricamente, já assistiram. Perfeito? Agora, só o item B, que é a parte do recálculo, que vocês ainda não aprenderam, e a gente vai ver até terça-feira que vem, no máximo, estourando. Deixa eu botar aqui exemplo. Ver qual é o exemplo aqui, o número. Eu fechei, né? Tá aqui, exemplo recálculo imediato. Recálculo elástico. Vou fechar. Vamos dar uma lida no trabalho de vocês. Vocês chegaram a ler, pessoal? Tem alguma dúvida no trabalho específica? Bom. Então é o seguinte. Estamos escutando, né, pessoal? Estamos, professor. Bom, tem um problema, tá? Em que existe uma placa, né? Essa placa de fundação, né? Ela tem dimensões aqui, ó. Para cada grupo tem uma dimensão LB, tá? Para cada grupo tem uma dimensão LB. Você vai ser considerada flexível, tá? Pela sua espessura em relação às suas dimensões, ela vai ser considerada flexível. Então, imaginei que seja um radier, vamos dizer assim. E cada grupo também você vai aplicar uma carga diferente, tá? Então, no grupo 1 é 75, no grupo 2 a pressão é 50, no grupo 3 a pressão é 25, tá? No topo da placa, né? E aí vai ser transmitida para o solo, né? No caso, é no fundo do solo essa pressão, né? No topo do solo, né? O solo vai ser uniforme, né? Vai ser homogêneo, tá? Para simplificar a vida de vocês. Inicialmente, o peso saturado, vocês podem considerar como esse para início de cálculo, tá? Mas depois vocês têm que avaliar a partir dos ensaios de laboratório, como é qual é esse gama, tá? A partir dos ensaios de laboratório, dos resultados, você consegue obter essa informação.
E aí a gente vai ter uma aula específica, né? Para eu explicar isso daí para vocês, tá? A partir desses resultados aqui, vocês conseguem determinar qual o peso específico do solo, tá? A camada de solo tem 10 metros, tá? Desse tipo de solo tem 10 metros, depois já tem uma rocha, né? E o nível de água está na superfície, portanto é um solo totalmente saturado, tá? Totalmente saturado. Então, na letra A, eu peço para você calcular o acréscimo de tensões ao longo dessa camada de solo, né? Devido a essa tensão aplicada na superfície, e tudo isso você consegue calcular conhecendo apenas o coeficiente de Poisson que eu passei para vocês, tá? Ok? Eu peço também as tensões geostáticas, tá? Eu peço as tensões totais, portanto, é a tensão, a acréscimo de tensão mais a tensão geostática. E aí você vai precisar, para calcular as tensões geostáticas, você vai precisar do peso específico do solo, que inicialmente você pode considerar isso daqui 17, mas depois corrige, tá? Depois corrige. Como vai estar na planilha, né? Depois é só mudar isso aqui que tudo é alterado em seguida, né? E vai depender também do coeficiente de empuxo que eu estou passando para vocês, tá? Coeficiente de empuxo K0, tá? No repouso. E aí você vai calcular, assim como a gente fez naquele exemplo, né, que eu passei para vocês, 3.5, acredito eu. Vocês vão calcular utilizando a solução do Newmark, utilizando o Bussinet discretizado, né, e utilizando os softwares comerciais, né, para comparar, né? Pode ser o Cero, pode ser o Plax, né? Recomendo o Cero, que é mais simples ele. Tá? Beleza? E essa parte aqui vai valer 7 pontos na avaliação 1, né, na primeira média, tá? E os outros 3 pontos dessa primeira avaliação serão os exercícios que vocês já me entregaram. Se não me entregarem, entreguem com urgência, tá? Aqueles passados, aqueles exercícios propostos ao longo do curso, né? Ao longo do curso. Na letra B, né, que vai valer apenas para a segunda média, 6 pontos, ele pede para calcular o recálculo, tá? Aí, para calcular o recálculo, a gente precisa ainda dar o conteúdo para vocês aqui, finalizar o conteúdo, e vocês vão precisar interpretar esses ensaios de adensamento aqui, tá? Que a gente vai aprender também, tá? Que a gente vai aprender também. Se não no sábado, na terça, tá? Se não no sábado, na terça. Ok? E aí você consegue calcular com o resultado da letra A e com a interpretação desses ensaios, laboratório, vocês conseguem calcular aqui essa letra B, ou seja, os recálculos, né? Nesses 3 pontos aqui, tá? A, B e C. Na verdade, ele pede só nos pontos A e B, tá? Nos pontos A e B, tá? No centro da fundação e na quina da fundação. E na terceira etapa, ele pede para calcular as resistências, né, ao longo da profundidade. Eu já passei para vocês o conteúdo de resistência do solo, né? Se vocês tiverem dúvidas, a gente marca uma aula para isso, para tirar dúvida. Já passei o exercício em que a gente calcula, verifica se o solo resiste ou não, para o exemplo 3.5, né, para o exemplo 3.5. Então, você já pode também fazer esse exemplo C, né, que vai valer 4 pontos na segunda média. Tá? Então, a segunda média será composta pelo item B e pelo item C. Tá? Vale destacar que para calcular aqui, para verificar a resistência nesse item C, vocês vão precisar interpretar o resultado de cisalhamento direto, que também eu já postei lá como é que é feito. Né? Se não tem, se não está bem feito essa verificação e vocês precisarem avaliar isso melhor, me digam, que aí a gente marca também uma aula de reforço para isso. Tá? Marca uma aula de reforço para isso. Mas veja que é grande, tá, o trabalho. São 6 pessoas, mais ou menos, por grupo, né? Vão ser 2 grupos de 6 pessoas e um de 7. Então, é muita gente. Então, vocês vão ter que dividir os trabalhos, vão ter que discutir entre si, verificar o resultado do outro para verificar se está certo ou não.
tá? A ideia é que vocês interajam entre si sobre os resultados, né? Não adianta nada um fazer a letra A, o outro fazer a letra B sem saber se está certo, sem saber o que é que foi feito, tá? Vocês têm que interpretar os resultados juntos, tá? Em conjunto. E propor modificações, alterações e ajustes juntos, tá? Vamos fazer isso junto. Ok. Ok. Então, basicamente, o trabalho é isso, tá? Vocês vão precisar calcular o acréscimo de tensões, calcular os recálculos e calcular e verificar se o solo resiste ou não a esse acréscimo de tensões, tá? São esses 3 pontos. Leiam, vejam o que vocês conseguem fazer a partir de hoje, vejam o que vocês têm dúvida para a gente já marcar essas aulas de reforço, tá? Vejam que o semestre já está acabando e o prazo que eu botei para vocês foi até dia 28, tá? Então, vocês têm aí 2 semanas aproximadamente para fazer esse trabalho, tá? E aí vocês têm 2 opções. Vocês têm 2 opções. Ou vocês me entregam a letra A dia 21, a letra A e os exercícios dia 21, e eu já corrijo e entrego para vocês, tá? Essa primeira parte. Ou vocês me entregam tudo junto no dia 28, tá? Ou vocês me entregam tudo junto no dia 28. Só que, obviamente, se você entregar tudo no dia 28, significa automaticamente que você vai estar abrindo mão, importante isso daí, vocês vão estar abrindo mão daquela prerrogativa que vocês só vão ter a segunda nota, a gente só vai conseguir aplicar a segunda avaliação 3 dias antes perdão, 3 dias depois que eu entregar a primeira nota, né? Então, não tem essa regra, né? Então, eu só posso fazer a segunda avaliação se eu entregar a nota com 3 dias de antecedência, né? Ou é 2 dias, sei lá, qual é a regra. Bom, se vocês entregarem tudo junto, obviamente que eu vou ter que corrigir tudo junto, tá? E aí eu só consigo dar as notas em conjunto, tá? Vocês vão estar admitindo que eu vou estar admitindo que vocês vão ignorar essa regra, tá? Se vocês quiserem a primeira nota antecipadamente da segunda, vocês me entregam dia 21 essa primeira parte, ou seja, qual é a primeira nota? A letra A desse trabalho, né? Mais as questões resolvidas, que muitos já me entregaram, né? Muitos já me entregaram. Então, vai valer 3 pontos. E aí, eu corrijo, entrego o resultado no sábado ou no domingo, tá? Posto lá no sábado ou no domingo, e aí, dia 28, vocês me entregam o segundo avaliação. Beleza? Que seria a letra B e a letra C desse trabalho. Tá? Entenderam, pessoal, a ideia aí? Fica a escolha de vocês, tá? De cada grupo. Beleza? Então, tem algumas regrinhas aqui que eu botei, tá? Vamos destacar aqui alguns pontos. Tá? Então, aqui tem a divisão das notas, que eu já comentei com vocês. Como será entregue, tá, pessoal? Então, entrega para o meu e-mail, em PDF, tá? De preferência, se vocês quiserem, me envia também o arquivo em Matcad ou em Excel que vocês utilizaram, tá? Todos os arquivos, as planilhas que vocês utilizaram. Por quê? Porque se tiver errado, se eu verificar que está errado a resposta, eu posso ir lá nesse arquivo e tentar ver onde vocês erraram para tentar avaliar se o grau do erro foi muito ou foi baixo, né? Se eu não tiver como avaliar onde foi o erro, especificamente, o que vai acontecer? Eu vou cortar toda a questão, né? Infelizmente. Apesar de que eu não gosto de cortar toda a questão por conta de erros numéricos, tá? Principalmente, né? Então, eu gosto de avaliar onde foi que vocês erraram, se foi teoria, se foi embasamento de outras disciplinas anteriores, se foi simplesmente cálculo que vocês erraram, né? Um termo lá que vocês utilizaram errado na equação, tá? Cada erro desse tem um peso diferente para mim, tá? Para mim, você errar o embasamento teórico é muito mais grave do que você errar cometer um erro numérico, tá? De sinal, alguma coisa do tipo. Obviamente que erro é erro, vocês vão perder pontos sempre, né? Mas um perde mais que o outro. Então, se vocês quiserem, vocês me enviam suas planilhas que vocês utilizaram para o cálculo, tá? Para apenas eu verificar se der tempo, viu? Se der tempo, aí eu vou verificar, vou ver onde vocês erraram, e aí vou admitir, e vou avaliar o erro a partir disso, tá? Agora, o trabalho formal vai ser o PDF, tá? O PDF, e esse PDF deverá ser formatado conforme a BNT, tá? Conforme um relatório acadêmico que vocês já aprenderam a fazer na disciplina de metodologia, né? Vocês já estão no 6º período, então acredito que vocês já fizeram vários.
com exceção que, como o tempo está curto, eu vou permitir que vocês não façam, né, a parte de resumo, né, a parte de objetivos também você pode pular, tá? A parte de revisão bibliográfica você pode pular também, tá? O que vocês vão precisar fazer é apenas descrever a metodologia, né, do que vocês estão fazendo, as contas que vocês estão fazendo, o procedimento que vocês estão fazendo, e apresentar os resultados e discutir os resultados, tá? Aí, obviamente, você vai precisar de uma breve introdução, né, e de uma introdução do problema real, né, da obra, qual é o problema que a gente está efetivamente trabalhando, e vocês vão precisar também fazer uma conclusão, tá, a partir da discussão dos resultados, né? Mas aí, para facilitar para vocês, pode tirar essas partes burocráticas, né, de resumo, revisão bibliográfica, objetivos, essas coisas assim, né? Beleza? Entenderam a ideia? Mas o trabalho tem que estar formatado bonitinho, viu? Não me venham exportar o maticado em PDF todo desconfigurado e achar que vai valer a mesma coisa de um trabalho formatado, não, tá? Então, vocês vão me enviar para o meu e-mail, tá? No dia 28/4, se vocês quiserem entregar o trabalho inteiro, né, eu vou até formatar esse arquivo aqui, tá? E se vocês quiserem entregar o trabalho parcelado, a primeira parcela no dia 21, a segunda parcela no dia 28, tá? Vão me entregar com esse título aqui, tá? Com esse título aqui. Você pode botar apenas o primeiro nome, tá? De cada, o primeiro e o primeiro e o segundo nome de cada componente do grupo, tá? Basicamente, vocês vão entregar nesse formato título do e-mail e do arquivo, tá? Se vocês enviarem. Do arquivo principal, né? Do PDF. Aí, o que acontece? Como é que será avaliado, né, pessoal? A formatação e a estética será 25%, tá? Então, quanto formatação eu falo, deve seguir as regras da ABNT ou as regras do IFAL, se for um pouco diferente, vocês podem escolher aí. Eu não sei se é diferente hoje em dia, mas geralmente são iguais, né? Ou bem semelhantes. Estética que eu falo, pessoal, edita as tabelas, né? Faz bem feitas as tabelas, as figuras, né? Vocês provavelmente vão desenhar algumas coisinhas em AutoCAD para colocar no trabalho, né? Para expor o problema, talvez. Faz bem feito, tá? Não pega aquela tela preta e cola, não, fica feio. Então, plota em PDF, né? Recorte, cola lá, bem formatado, né? Com as fontes adequadas. Então, trabalha bem essa parte de formatação estética que vale 25%, tá? 25% da nota. Então, se vale 70%, vai ser 25% de 70%, tá? Tô quase a Dilma aqui, né? Falando, para não me confundir, eu vou ficar aí. Tá? Os resultados numéricos em si vão valer 25% também só. Tá? Ou seja, o fato de você acertar na veia a resposta vai valer apenas 25%. Se você errar numericamente, você já perde de cara 25%. Tá? Agora, se isso 25% de cada etapa, né? Se você errou uma etapa e acertou as demais, você vai ganhar seus pontos conforme isso, né? Porém, se vocês botaram lá o resultado numérico e não explicaram nada, pessoal, nem de como vocês encontraram e nem discutiram o resultado, aquele resultado numérico, vocês vão perder de cara 50%, certo? Então, a parte mais importante é essa, tá? Vocês explicarem o que vocês estão fazendo e depois explicarem o que vocês estão avaliando, né? Ou seja, a partir daquele resultado, o meu recálculo deu 5 centímetros. O que é que significa na prática? Posso utilizar, não posso utilizar? Está coerente com o tipo de solo? Então, realmente, esse solo era muito fofo, então o recálculo deu muito alto mesmo, já era esperado isso daí, alguma coisa do tipo. Tá? Vocês precisam discutir sobre o que vocês estão vendo ali do problema, tá? Aquele resultado do problema. Por quê? Porque eu preciso, o que é importante para mim avaliar em vocês é se vocês estão entendendo o conteúdo, tá? Vocês replicarem o que eu fiz no exercício, para mim qualquer ensino médio faz, tá? O que eu quero que vocês tenham o conceito bem fundamentado, tá? Saibam o que é cada parâmetro, saibam o que é que esse parâmetro influencia nos resultados e, portanto, isso vocês têm que expor ao longo dessa descrição da metodologia e da discussão dos resultados, beleza? Não significa que isso precisa ser separado, tá? Você pode fazer, olha, o procedimento é assim, 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 faz as contas e já
expõe o resultado e já discute embaixo, tá? Você não precisa fazer em pontos separados do trabalho, tá? Então, essa parte de discussão dos resultados pode ser junto da exposição dos resultados, tá? Mas é preciso haver exposição e discussão de todos os resultados, mesmo que sejam informações óbvias. Eu preciso saber o que está passando na cabeça de vocês sobre aquele conteúdo, beleza? Entenderam a ideia, pessoal? Então, é assim que eu avalio, tá? 50% é o que vocês estão me passando de informação, para saber se vocês sabem ou não. 25% do resultado numérico. Ou seja, se vocês acertarem o resultado, olha o que eu estou falando, se vocês acertarem o resultado e não falarem nada, e não escreverem nada, nem como você achou aquele resultado, e nem como e nem analisar aquele resultado, você vai tirar, você só ganha 25% da pontuação, certo? O que vai valer mais é a discussão sobre aquele resultado, tá? E também a explanação de como vocês estão achando aquele resultado. Perfeito? Entenderam a ideia, pessoal? Dá uma lida nessas regrinhas, dá uma lida no trabalho em si, faz a primeira reunião com a equipe, né? Define mais ou menos o fluxograma que vocês vão fazer e vamos tocar a bala. Tá bom? Ok, eu vou parar aqui a gravação, só por conta dessa pergunta aí que o João Vitor fez, mas também porque já estava acabando de qualquer forma. Alguém tem outra dúvida além dessa do João, do João Vitor? Se tiver, a gente já tira logo enquanto está gravando aqui. 1, 2, 3. Ninguém falou nada, então vou admitir que não tem. Eu vou parar a gravação.